Olá, seja bem-vindo à 13ª aula do curso de Macros e VBA no Excel. Nessa aula vamos falar um pouco a respeito de variáveis. Variáveis são utilizadas na programação para armazenar valores. Não espere dessa aula uma aula técnica em que eu vá discorrer sobre cada tipo de variável ou os seus limites máximos e mínimos. Uma pesquisa no Google já resolveria. Você consegue encontrar todos os tipos de variáveis para o VBA e para o Excel de forma simplificada em qualquer pesquisa que você fizer. O objetivo desse curso é ser realmente prático, para que você possa entender como trabalhar com macros e VBA utilizando o Excel. Por isso, vou dar um detalhamento bem simples sobre o que é uma variável, mas vou dar vários exemplos de como utilizá-las. Inclusive, na programação, no decorrer desse curso, quando estivermos montando projetos, nós vamos manipular diversas variáveis no nosso programa. As variáveis são pequenas porções de memória que são reservadas, no caso pela linguagem de programação, para que você possa armazenar valores e trabalhar com eles. Como, por exemplo, uma variável que vai armazenar um texto, uma variável que vai armazenar um valor inteiro, uma variável que vai armazenar uma data. Uma variável pode armazenar qualquer informação. Há diversos tipos de variáveis no Excel. A variável boolean, a variável string, int, long, double, data, uma série de date, para armazenar datas. Há uma série de tipos diferenciados. Mas como utilizá-las aí na prática? Antes de utilizarmos a variável, vamos abrir aqui o Chrome. Vou mostrar como é simples. Se você digitar aqui no www, entrar no site do Google e pesquisar por variáveis, variável, VBA, Excel, e pressionar o Enter, você vai ver diversas páginas. Uma que eu encontrei da própria Microsoft, como usar variáveis em procedimento sub. Um clique, você verá então este endereço, esta página. Rolando um pouco a tela para baixo, você vai encontrar esta tabela aqui com os resumos de tipos de dados. Note que nós temos aqui as variáveis que podem ser booleanas, que são as variáveis que armazenam os valores verdadeiro ou falso. Quando você fizer uma comparação entre valores, você pode armazenar o resultado dessa comparação em uma variável booleana, para saber se ela é true ou false, ou verdadeira ou falsa. O número inteiro é aquele em que você vai utilizar para armazenar pequenos valores. Note que, dentro desta tabela, você vai encontrar os limites da variável inteira. Menos 32.768 até 32.767. Então, você pode armazenar um valor negativo até 32.768 e um valor positivo até 32.767. Esta variável do tipo inteira, ela não é uma boa variável, por exemplo, para você manipular linhas na sua planilha do Excel. Uma planilha do Excel, você sabe que ela tem mais de 1.048.000 linhas. Então, ela estouraria a capacidade dessa variável, causando um overflow. Nós utilizaremos, então, uma variável do tipo longo. A variável do tipo longo, ela armazena o número, veja só, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, 2.147.487.647 positivo e o equivalente em números negativos. Então, eu poderia trabalhar com uma variável do tipo longo se eu precisasse controlar as linhas da minha planilha. O tipo duplo, veja só, ele é um número de 8 bytes. Esse número ele pode ser enorme, ele pode armazenar números grandes, muito grandes mesmo. Então, se você vai trabalhar com cálculos com números muito grandes, utilize o duplo. Você também pode utilizar o tipo moeda. Observe a representação de ambos. Nós temos o tipo data, para armazenar uma data, e também um tipo de caractere, uma variável chamada string, para armazenar textos. Basicamente, são estas as variáveis que nós vamos utilizar no decorrer da nossa aula. Esse artigo, então, eu vou deixar o link disponível para você depois dar download no meu blog, no sigonerd.com. Eu vou salvar este link e deixarei também na descrição deste vídeo no YouTube. Mas, na prática, como é que nós utilizaríamos uma variável, por exemplo, utilizando o VBA do Excel? Vou abrir o Excel. Não vou me preocupar com o ambiente do Excel, vou entrar em uma planilha nova e vou pressionar Alt F11 já para ir até o ambiente do Visual Basic. Toda vez que você estiver programando, você deve escolher, então, se você está fazendo um projeto para a sua planilha, se você está fazendo um projeto para a sua pasta de trabalho, ou ainda para módulos específicos. Nós vamos falar de módulos posteriormente. Vamos clicar então aqui no botão Desenvolvedor,
vamos inserir um novo botão e a partir deste controle, vamos dar um duplo clique sobre ele para iniciar uma nova seção do Visual Basic ou do VBA. Vamos inicialmente declarar uma variável. Para declarar uma variável, vamos utilizar o comando din. Din, o nome que você quer dar para a variável. Atenção, nunca comece uma variável com números. Então, vou colocar aqui o v de variável e vou colocar o valor célula 1. Essa minha variável ela vai ser de um determinado tipo. Se nós dissermos apenas din e o nome da variável, ela vai ser criada com um tipo variante. O ambiente vai tentar verificar qual o conteúdo que foi armazenado nela e definir, então, o seu tipo para trabalho. Nós vamos definir, então, que tipo de variável que nós queremos usando a instrução as. Din vCélula1 as string. Conforme você vai preenchendo, note que o IntelliSense do VBA vai preenchendo automaticamente os tipos e você pode clicar sobre ele ou pressionar o Enter que o tipo vai ser aplicado. Poderia também dizer que a vCélula2 vai ser um int ou um integer para armazenar valores inteiros. Podemos dizer que uma célula chamada vCélula3 vai ser igual a uma variável do tipo long. E uma célula, uma nossa variável vCélula4, vai ser do tipo boolean. Muito bem. O dimensionamento das células serve para que possamos trabalhar com elas. Mas como atribuímos valores às nossas células? Vamos digitar então o valor aqui da nossa primeira célula. Você pode simplesmente dizer que vCélula1, que é o nome da nossa primeira célula, é igual a um texto, por exemplo, Alessandro. Quando você vai declarar o valor de uma variável, note que você deve colocar o sinal de igual para atribuir um valor a esta variável. Vamos digitar o nome dela e, na sequência, o conteúdo. Você pode também atribuir o valor de uma célula com base na instrução, referenciando ela a uma determinada célula da sua planilha. Como, por exemplo, vou definir que o valor da célula 2 vai ser igual a planilha ativa, ActiveSheet, ponto, range, vamos definir aqui a célula A1, ponto, value. Temos alguma coisa na nossa célula A1? Não. Mas eu poderia, então, ter definido que esta variável, a vCélula2, ela é igual, ela vai ser atribuída com o valor da nossa variável ou da nossa célula A1. Existem várias formas de atribuir valores, então, às nossas células, mas vamos fazer um teste diferente para que você possa ver como uma variável trabalha. Vamos iniciar, novamente, dizendo que a minha célula 1 vai ser igual ao meu nome. Para visualizar o conteúdo da minha célula, digitei errado. Para visualizar o conteúdo desta minha célula, basta você pressionar ou utilizar o comando MessageBox acompanhado do nome desta célula ou nome desta variável. Vou dizer que eu quero que a MessageBox mostre o conteúdo da variável 1. A instrução F8, pressionando o botão F8, nós vamos iniciar o debugador do programa. A cada vez que você pressiona F8, uma linha de comando é criada e note que quando ele chegou nesta nossa primeira linha, ele já dimensionou as células, as variáveis das células que eu criei na memória. Se na janela de verificação imediata eu digitar aqui um ponto de interrogação e pedir para que ele exiba o conteúdo da variável vCélula1, ao pressionar o Enter você vai ver que essa variável está vazia. Nós não atribuímos nenhum valor a ela ainda. Mas, a partir do momento que eu der mais uma tecla F8, esse valor da variável vCélula1 será então associado à palavra Alessandro. Se rodarmos essa instrução novamente, pressionando o Enter no final dela, você vai ver que o meu nome foi atribuído a esta célula. Temos então a atribuição de uma célula. Se pressionarmos o F8 mais uma vez, você vai ver que a MessageBox vai exibir o conteúdo dessa variável, que é o meu nome. Se tentarmos associar, por exemplo, um tipo de variável incorreto, vamos dizer que eu quero agora atribuir o meu nome a vCélula2, a minha variável 2. A minha variável 2 é um do tipo inteiro, veja só. Se tentarmos rodar o programa, assim que essa linha for executada, o sistema vai retornar um erro, dizendo que é um tipo incompatível.
É claro, se eu definir que a variável vCélula2 é um inteiro, por que eu vou colocar um string sobre ela? Na programação, muitos erros você vai conseguir perceber na atribuição das variáveis, quando você vai atribuir tipos diferentes a uma variável declarada. Isso vai fazer com que o seu sistema apresente um erro e, consequentemente, não vai funcionar. Se trocarmos aqui o meu nome, por exemplo, pelo número 100, e tentarmos executar o programa pressionando a tecla F8, veja só, você já viu que esta minha segunda variável foi atribuída, né? Atribuímos o valor 100 a essa minha variável. E ao executar a MessageBox, eu vou visualizar o quê? Opa, vamos lá. A MessageBox estava definida a variável 1, a vCélula1. Eu quero visualizar a vCélula2. Vamos depurar de novo, vou pressionar esse botão para executar a minha rotina e você vai ver que a variável que eu tenho aqui é 100. A variável 1 não foi exibida nada porque nós não inicializamos essa variável com nenhum valor. Eu apaguei aquela linha que inicializava a variável. Se digitarmos então aqui vCélula1 igual a Alessandro e a vCélula2 igual a 100, eu posso exibir ambas as variáveis com o meu comando MessageBox através da seguinte instrução. Veja só, vCélula1 concatenando com um espaço, ou melhor, um traço, e em seguida concatenando com a variável. Você já viu que esse comercial serve para concatenar variáveis. Executando esse código, nós vamos ter então a primeira variável chamada que está com conteúdo Alessandro e a segunda variável com tipo 100. Uma variável do tipo long armazena um número, né, como você já viu, superior ao número de linhas do Excel. Mas eu poderia digitar também aqui, veja só, vCélula4, vamos fazer uma atribuição do tipo boolean. Uma variável tipo boolean, eu posso atribuir apenas dois valores, false ou true. Se eu definir aqui como true e pedir para que essa célula seja exibida, veja só, vou concatenar com mais um hífen para separar e através do e-comercial vou pedir para que a variável vCélula4 seja exibida. Pressionando o F5, você vai ver então que o true é o equivalente a verdadeiro. Se você já utilizou a função C no Excel, você sabe que os testes lógicos fazem justamente isso. Eles pegam um atributo, um conteúdo, e fazem uma validação desse conteúdo. Se esse conteúdo for verdadeiro ou falso, então a resposta que a função C vai retornar depende do critério que você colocou. Uma variável do tipo boolean é justamente isso. Ela armazena essa resposta, se é verdadeira ou se é falsa. E depois, com as instruções de tratamento, você vai conseguir fazer com que essas células sejam tratadas. Lembre-se, a variável ela pode ser utilizada assim, e como também podemos atribuir valores das nossas células às variáveis. Perdão, atribuir nas células o conteúdo das variáveis. Se eu disser aqui que esta planilha ativa, ActiveSheet.range A1 é igual a vCélula1, se eu disser que na planilha ativa a faixa A2 vai ser igual a vCélula2 e a planilha ativa, veja que não importa se eu escrevo com letras maiúsculas ou minúsculas, o próprio ambiente vai corrigindo as instruções conforme eu vou digitando. Vamos colocar aqui vCélula3 e ActiveSheet.range A4 igual a vCélula4. Falta um atributo aqui, o ponto value, né? Porque eu quero atribuir o valor da minha célula. Vou copiar em todas as linhas e está pronto. Veja só, pressionando a tecla F8, vou declarar as variáveis. Elas foram carregadas agora. Se você parar o mouse sobre uma variável, vai ver o seu conteúdo. Então, essas três variáveis possuem conteúdo. Nessa primeira instrução, vamos colocar na célula 1 o conteúdo da variável 1. Veja só. Olha lá, acabei de colocar. A célula 2 vai ser colocada, né, a célula 2 vai ter o conteúdo da variável 2. A célula 3 apresenta o valor de 0, porque a nossa variável vCélula3 não foi inicializada. E, por último, a nossa variável 4 vai mostrar o conteúdo da variável vCélula4. Se aumentarmos a largura dessa coluna, você vai ver que ele escreveu a palavra verdadeiro. Simples assim.
As variáveis, então, são pequenas porções de memória que são reservadas para podermos manipular as informações. Eu poderia fazer contas, poderia fazer operações matemáticas, qualquer tipo de situação envolvendo variáveis. Mas isso nós veremos no decorrer deste treinamento. Lembre-se, eu não vou fazer com que você decore muita parte teórica, esse curso ficaria muito chato. Nós vamos para a parte realmente prática da programação. Vou mostrar a vocês como programar, como você pode entrar para esse mundo da programação em macros e VBA de uma forma mais simples, sem aquele trauma de tanta parte técnica antes de pôr a mão na massa. É isso. Veja que as variáveis vão nos ajudar no decorrer de todo este treinamento. Nas próximas aulas, vamos trabalhar com outros conceitos que vão, junto com variáveis, formar já uma boa base para que você possa começar a programar em macros e VBA. Não deixe de acompanhar o nosso canal, inscreva-se no meu site, no sigonerd.com, e inscreva-se no YouTube. Nós temos hoje mais de 100 vídeos no canal disponíveis para o seu treinamento. Um abraço, até nosso próximo encontro.